veja só, a pessoa morreu por causa de chuva. Se uma pessoa morre por causa de chuva, né, já tá errado. Pô. Assim, se você pensar, o cara morreu porque choveu. Já tá errado. Aí morte por miséria, né? Por miséria. E era, acho que foram 30 pessoas, até 25, 30 pessoas, que eu até lembrava, ter sido 2005, ter sido... Então aí ficou assim, 5 vezes abaixo, pô. Isso num final de semana, porque aquilo ali é o período chuvoso. A gente, como o Fred falou, foi para comparar com a Covid, quis comparar 3 dias, mas assim, isso foi esse período. O inverno, tomara que não tenha, obviamente, nada próximo a isso, mas assim, foi o primeiro ato do inverno, que chegou com... e quando o Fred fala dessas imagens, uma diferença para essas outras cheias, assim como todas as tragédias, infelizmente, óbvio, a forma de comunicação. A gente não tinha a quantidade das pessoas filmarem a tragédia como acontece agora. E isso, inclusive, mostra, porque toda vez que acontece, é igual. Mas basta você ver uma vez, para quem não tem aquele acesso, aquela proximidade, para você ver o limite que as pessoas moram. Pô. O limite de qualquer aspecto. Assim, como o Fred falou, é a morte pela miséria e ponto. Porque assim, para pensar, o cara morreu porque choveu. Pô, e assim, morreram 100 pessoas porque choveu. Cássio, e você fala de algo que é foda mesmo, porque logo que amanhece ali o sábado, e ainda tinha relatos de 1, 2, 3 mortos, né? E a gente tinha um vídeo circulando, que é o vídeo que mais circulou, né? Que é o da barreira desabando em Jardim Monte Verde. E esse vídeo circulou muito. E aos poucos a gente foi sabendo que ali tinham 5, 10, 20, 30 mortes naquela imagem. Aquela imagem ali tem mais de 30 mortes naquela imagem, pô. Lógico que a gente não vê as pessoas, mas você mas escuta os aquelas casas gritos, estavam né? ocupadas, né? As casas estavam ocupadas, né? Exato, Fred. Você, naquele vídeo ali, você escuta o som do desespero, né, velho? A materialização ali do maior pesadelo daquelas pessoas. Como você colocou, que são vítimas da miséria, são vítimas da desigualdade, né? Porque muita gente fala que morar em zonas de risco não é uma questão de escolha, ou é uma questão de escolha, e de fato acaba sendo uma questão de escolha, mas não de quem está lá, né? Ali são os escolhidos, né? Para estarem naquela situação, são os escolhidos. É muito difícil. Fred, ali é. E assim. Porque as pessoas moram como qualquer pessoa, Celso. Acho que todo mundo, todas as pessoas do planeta moram O melhor lugar onde elas que consegue. consideram que é o melhor lugar possível. Isso. Todas, tá? E aí você pensa, talvez se ela morasse mais longe, mais distante, poderia morar num lugar que não tem risco de desabamento. Mas talvez se ela morasse mais longe ou mais distante, Não consegue manter ela o não emprego. conseguisse manter o emprego, não conseguisse manter o Escola para os sustento. filhos. Exatamente, assim. É uma equação da miséria, né? É a equação da miséria. Exato. Quando a gente pensa nisso, em solução para a zona de risco, não é pensar onde alojar essas pessoas antes da próxima tragédia, não. É corrigir os rumos que a nossa sociedade está tomando como um todo, as escolhas que a gente faz no dia a dia, né? Porque isso é que vai acarretar na mudança do tamanho, no volume que a gente precisa, né? Porque a gente está falando de um dos países mais desiguais do mundo, em um dos países com maior índice de desenvolvimento, de desigualdade social do mundo, né? E por isso a gente precisa corrigir isso aí. A história de que se for a maior chuva de todos os tempos, se for, ok, tem as suas relevâncias, mas a gente sabe que são áreas que já são desabastecidas do poder público há muito tempo, são áreas esquecidas, são áreas, então não tem essa jogar, como é triste ver, até a comunicação que eu vi na TV, ou foi do governo, ou foi da prefeitura, não fosse injusto apontando qual foi, mas primeiro dizendo que era o fenômeno natural, para depois vir que as pessoas estavam passando por aquilo ali. Para justificar, né?
Exato, já vem Fomos pegos desprevenidos, né? É o maior da história, é o pior de E não é todos os pessoalmente, tempos. Não é. E não é pessoalmente para João Campos, né? Porque é para muita gente. É para muita gente, porque são anos e anos e anos de esvaziamento de política pública. Acaba não tendo como levar tudo para Agamenon. Alguma coisa acaba tendo que sair daqui, assim, porque a gente está falando desse assunto também. E nesse caso, acho que o Cauê está falando, tem um pouco o seguinte: pode ser a maior chuva de todos os tempos? Pode. Mas se a cidade tivesse minimamente melhor preparada, o dano seria menor. Poderia simplesmente ser, em tese, inevitável que houvesse uma tragédia. Mas é óbvio que uma tragédia desse tamanho é falta de estrutura e é falta de presença do governo. Assim, até porque, Cássio, como você falou, uma morte por chuva é uma tragédia. Uma morte por chuva é uma tragédia. Uma tragédia. Causa da morte, chuva. Tá? Então, é claro que quando a gente fala de 100 vezes isso aí, a proporção também é completamente absurda. Tá? O que a gente está presenciando é absurdo. E é por isso que não pode, de forma alguma, e não será minimizado. Né? Como o Fred falou, o Cauê falou, o Cássio falou, são anos de esvaziamento de políticas públicas voltadas para essa população de risco. Então, isso aí... E até, assim, das nossas análises. Só um pouquinho, Cauê, desculpa. Sim. Políticas públicas de proteção, mas também de uma mudança habitacional da cidade, tá? Porque também me parece claro o seguinte, Celso, sobre aquelas escolhas. E sobre um ponto que o Cássio falou de ser inevitável. Talvez, né? Talvez, ou quase que com certeza, o governo de Pernambuco, os governos que passaram, não podem deixar que esse tipo de habitação exista em alguns lugares. Porque, assim, a gente sabe... Eu vi uma foto, Celso, que circulou de um conjunto residencial de classe média, tá? Eu acho que era no Curado, não tenho certeza de onde era, mas que tinha até uma piscina, uma longa piscina, e toda a barreira ao redor desse conjunto, ela está de cimento, ela está bem feita. E ela foi destruída. Claro que o fato de estar lá fez com que existia uma barreira de cimento que impediu com que aqueles prédios não caíssem, mas não impediu com que acabasse a parte de toda a proteção. Então, assim, mais do que políticas de contenção, eu acho que a gente precisa encarar de frente uma política habitacional a médio prazo, né? A médio prazo, real, assim, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar vulnerável a esse ponto, tá? Porque, de fato, diminuir os danos é muito difícil nesse caso. É muito difícil. Agora, tem que ter toda outra linha de comunicação, né, de emergencial. A gente tem tragédias aí que são absurdas. Tem tragédias, assim, relatos de tragédias absurdas. Né? Tem Fala, Cauê, completa, depois eu... Meu ponto é muito em cima até disso, Fred, por isso que eu também não queria deixar muito passar, dos habitacionais, porque quantos esqueletos de habitacionais nós presenciamos pela cidade? E que obras estão aí, que foram abandonadas. Que foram abandonadas. E fica naquele jogo de empurra-empurra, é meu do Estado, não é o dinheiro do governo federal. E cadê? Uma que para mim é bem emblemática, ali do lado do Tribunal de Justiça. Há quantos anos estão ali? Se não dá décadas. Então, os anos que eu tive trabalhando dentro de jornal e na área de política, é que a gente fez matéria várias vezes e mostrando que os habitacionais não eram entregues, e eram coisas recorrentes. E aqueles habitacionais que eu me lembro bem que nas matérias no passado a gente batia na época, são habitacionais que continuam aí sem ser entregues. Então são coisas que não resolveria para todo mundo, mas talvez a gente teria tirado, vamos dizer que 500 famílias, no mínimo 500, de uma vulnerabilidade de risco nesse momento que a gente está vendo hoje. E 500 famílias, Cauê, são dezenas dessas mortes, né? 500 famílias são dezenas dessas mortes. Quantos poderiam ter sido evitadas? Isso. Clisma me passou a informação de que essa cena que eu descrevi, ela é em Dois Carneiros, Jaboatão, tá? E que também tem uma outra barreira que desabou, em Zumbi do Pacheco. E Clisma, que mora ali perto, ele disse que os dois são no raio de 2 km da casa dele. No intervalo do Fantástico ontem, passou algumas vezes inserções
do prefeito de Jaboatão, falando, veja só, entre notícias da reportagem no Fantástico com mortos em Jaboatão, a propaganda era falando do trabalho nos morros de Jaboatão. Assim, é um descolamento. E, assim, eu não sei se as pessoas perceberam, acho que as pessoas notaram ontem e o quão ridículo, assim, no mínimo a campanha, alguém fala, meu amigo, retire isso aí porque não faz o menor sentido. Assim, era porque, como a matéria do Fantástico, ela mostrava os pedaços, até de Natália Delu, que foi a repórter, pelo menos a que eu vi, que estava cobrindo, dando os dados. Aí, tipo, aí tinha essa matéria no Fantástico, ia para o intervalo, aí aparecia o grande trabalho de Jaboatão. Isso aí, que grande trabalho, pô. Aliás, que grande trabalho que Jaboatão, que o Recife, que qualquer cidade que tenha morro aqui faz. Qual é o grande trabalho? Botar uma lona plástica ou um muro de arrimo a cada 10 faz um e com um ano já está ficando deteriorado. Em vez de fazer assim, até o que parece ser mais óbvio, em vez de simplesmente deixar aquelas pessoas lá no limite, assim, ó, em algum momento tem que. Em algum momento não dá para tirar todo mundo, não dá para tirar todo mundo, até porque você vai desmobilizar um bairro inteiro. Mas algumas situações você tem como fazer, ó, aqui não dá mais. E você tem um remanejamento da população que acontece uma fração mínima, pô. É só ver aqui, eu estou aqui em Boa Viagem, está fazendo ali um conjunto habitacional na área do Aeroclube. Interminável, pô. Assim, chega a pensar, é interminável. Todo o restante da obra, de todas as outras obras, foram concluídas. Assim, todas. Pô, é mais difícil fazer aquilo do que fazer a Via Mangue, só para dar um exemplo. Não acho que seja. Então, assim, é uma entrega, a lentidão da entrega, isso faz parte do dano estrutural, porque a figura pública que estava à frente de todo esse processo, obviamente não é um, são vários, são dezenas, porque a gente está falando até no Jornal Nacional hoje, foi colocando a linha do tempo, imagem de 75, de 86, de 90, se eu não me engano, é tudo a mesma coisa. Pô. A única diferença é uma imagem era preto e branco, uma era VHS, outra em HD. Você vai vendo a evolução e tem mais prédios, né? A cidade tem mais densa. Essa diferença é a qualidade da imagem. Agora, assim, o dano ali é o mesmo sempre. Acho que é muito tempo para ficar ainda e responder e dizer, pô, foi mesmo, foi. Exato, exatamente. Esse vídeo aí, meu irmão, inclusive, foi mesmo, foi. Eu entendo, é novo, mas foi muito infeliz ali, viu?